Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos. Não vou me alongar muito aqui, né? Acho que a gente já teve a apresentação, a introdução formal do evento. Queria só agradecer a presença de todos, em especial o apoio da Samambaia Filantropias, aqui na figura do Guilherme, e da FIP, aqui na figura da professora Maria Helena. Então, a ideia dessa mesa, né, acho que a Fabiana falou bem, acho que dispensa um pouco justificativa. A gente está discutindo economia política da taxação. Mas a ideia aqui foi trazer 3 pessoas que têm um conhecimento muito profundo sobre contas públicas no Brasil, e não só isso, mas que também têm um conhecimento, uma vivência política, que já acompanharam, enfim, de dentro, o processo de debate de contas públicas, né? E, para complementar esse debate, a gente vai trazer aqui a professora Marta. Eu vou apresentar os nossos palestrantes em alguns instantes, mas a professora Marta vem trabalhando bastante, como disse aqui o Rodrigo, vem orientando trabalhos sobre preferências dos eleitores e sobre o que o Congresso Nacional debate quando a gente fala de tributação e de contas públicas de maneira geral. Então, vai ser importante para ela trazer para a gente, né? Tem um monte de aluno aqui, então vocês devem estar cansados de saber que a gente, em economia a gente está sempre olhando para o first best, e aí a gente sabe que tem um monte de restrições e que a gente, muitas vezes, não consegue atingir o first best, que a gente olha para o second best. E o mundo real é assim, né? A gente tem uma série de restrições políticas e uma série de atores com preferências diversas, e a gente tem que levar isso em consideração, e acho que a ideia da mesa é trazer um pouco essa discussão. Então, a gente vai começar com a professora Marta Arret, que é professora titular do Departamento de Ciência Política aqui da USP. Depois a gente segue com a professora Esther Dweck, que é professora do Instituto de Economia da Unicamp. Ela foi da UFRJ, me desculpa. Ela foi secretária do Orçamento Federal do governo Dilma e está agora atuando na equipe de transição do governo Lula na área de planejamento, orçamento e gestão. Aí a gente vai passar a palavra para a Vilma. A Vilma Pinto é diretora do Instituto Fiscal Independente, tem experiência, tem passagem pelo IBRE e pelo IBGE, e depois a gente vai ter os comentários do Felipe Salto, que é secretário de Estado, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, também foi diretor executivo, né, o primeiro diretor executivo do IFE, e tem passagem também no Senado Federal, no gabinete do senador José Serra. Então, a gente vai fazer 20 minutos de apresentação, tá, de cada uma das 3 apresentadoras. Depois a gente vai fazer 15 minutos do Felipe de comentários. Aí a gente retorna com 5 minutos de potenciais respostas e debates de cada uma delas. E aí a gente abre para 15 minutos de perguntas. As perguntas vão ser feitas por meio de papéis que devem estar circulando aí. Os alunos vão centralizar isso e vão dar para mim, e eu faço as perguntas aqui, até para a gente não ficar circulando microfones, enfim, por questões relacionadas à pandemia. Tá bom? Então, sem mais delongas, vou fazendo aqui um paralelo com a Copa do Mundo, vou tocar para quem sabe, vamos aprender bastante aqui nessa manhã. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Que bom que eu consegui cancelar várias coisas, então vou aprender bastante aqui. A oportunidade de escutar colegas que eu vejo pela imprensa e também para poder partilhar o trabalho que eu venho fazendo nessa direção das preferências políticas com relação à tributação progressiva. Agradeço as palavras generosas do Rodrigo e da apresentação. Então, o que eu vou apresentar são os resultados de 2 notas técnicas que a gente preparou para a Samambaia em torno dessa agenda da questão da tributação progressiva. Deixa eu só ver se eu consigo subir o meu PowerPoint aqui. Tá? Essa apresentação, na verdade, toda essa discussão sobre as preferências dos legisladores e do eleitorado dispensam apresentações, né? Qualquer reforma tributária tem que ser aprovada no parlamento e sobre ela existem preferências dos eleitores, e isso é suficiente para a gente tentar mensurar essas percepções, porque esse é o ambiente, digamos assim, político, no qual qualquer a proposta de reforma tributária seria tramitada. E essa discussão ela
está baseada em 2 pressupostos, um sobre o qual eu não vou me alongar, se vocês quiserem eu volto a isso depois, mas a questão da reforma progressiva, ela ganhou grande centralidade na agenda, os trabalhos do Sérgio Gobetti e do Rodrigo mostram isso, né, de tema tabu, ele passou a ser um tema central na discussão, no âmbito da tributação, da teorização da tributação ótima, e tem uma outra questão que também acho muito relevante, que é o problema de que, a meu juízo, o modelo de financiamento da política social adotado a partir da Constituição de 88, ele apresenta evidentes sinais de esgotamento. Tá? Nós adotamos um modelo que é de expansão do gasto. Em um outro trabalho, eu chamei de expansão do gasto por layering. Você vai acrescentando novas camadas de legislação, novas camadas de benefícios, sem resolver o problema do financiamento. Né? E as possibilidades de expansão via endividamento, nós vimos na semana passada que elas têm problemas políticos, né? E então você precisa de consentimento, seja dos parlamentares, seja dos eleitores, para fazer propostas para tramitar democraticamente propostas desse tipo, e a questão da reforma, portanto, a questão da tributação progressiva, a meu juízo, estará no centro dos debates nos próximos 4 anos. Tá? Então, o que eu vou apresentar aqui são resultados de pesquisa que estão tentando responder ao que os legisladores e o que os eleitores pensam a propósito dos possíveis caminhos, dos altamente prováveis caminhos da agenda, dados esses 2 outros pressupostos que eu acabo de apresentar. Tá? Então, o que eu vou primeiro apresentar os argumentos, tá? Para depois vocês verem a demonstração. Tá? Esse trabalho é realizado com 2 ex-orientandos, o Eduardo Lazari e o Rodrigo Maumeister, e se apresenta e resulta da tese de doutorado e de mestrado dele, felizmente ultra premiadas nas edições recentes de concursos científicos. 4 argumentos, né, que eu vou demonstrar. A preferência dominante no Congresso é a concessão de desonerações e benefícios fiscais. A esquerda, no governo, propõe muito benefício fiscal e pouca taxação progressiva. O suporte eleitoral à taxação depende crucialmente da explicitação de custos da reforma e momentos de comoção social, como que nós vivemos da Covid, mas nós teríamos epidemias, ou o análogo das guerras e tal, eles promovem deslocamentos nas preferências dos reeleitores com relação à questão tributária. Tá? Normalmente, ninguém quer ser taxado, mas momentos de comoção promovem deslocamentos. Aconteceu com as guerras e aconteceu com a Covid. Tá? Bom, então, esse gráfico aqui apresenta o número de proposições legislativas de caráter progressivo apresentadas pelos parlamentares, pelos deputados federais, no Congresso, no período todo o período democrático, pós-constituinte até 2020. As propostas progressivas são as que estão pintadas em vermelho. Tá? Então, basicamente, moral da história, propostas progressivas são francamente minoritárias entre as proposições legislativas apresentadas pelos parlamentares. Tá? Elas são 5% do total de proposições legislativas dos deputados federais na Câmara dos Deputados, e esta é uma classificação bem generosa, tá? Porque ela classifica como progressiva a correção da tabela do imposto de renda, a regulação ou criação do imposto sobre grandes fortunas, a desoneração da cesta básica, a revogação da isenção de lucros e dividendos, o aumento do tributo direto, cobrança de itens com externalidades negativas. Tá? Se a gente fizer um critério mais rigoroso do que seria uma proposta progressiva, esse percentual se aproxima do traço, ou seja, ele é inferior a 1.
Tá? Tem um grande debate aqui sobre como classificar progressivamente. A gente fez uma classificação generosa, uma classificação mais rigorosa, que passe pelo crivo dos economistas e implicaria necessariamente numa taxa ainda menor. Então, tributação progressiva não é preferência dos parlamentares. Se a gente quiser pensar o que a gente pode esperar do comportamento parlamentar da esquerda na próxima legislatura, um jeito de pensar isso é olhar para o passado. Tá? Quando a esquerda estava no governo, qual é o percentual de proposições legislativas sobre o total que os parlamentares de esquerda submetem? Ele se aproxima dessa taxa de 5%. Tá? Basicamente, a proposição de legislação para taxação progressiva só sobe quando a esquerda está na oposição, e isto é muito puxado pelo PSOL. Tá? Basicamente, o partido que propõe taxação progressiva no Congresso é o PSOL. Tá? Isto aqui pode ser entendido como um preditor do comportamento da esquerda na próxima legislatura? Não, porque, na verdade, a grande iniciativa parlamentar, inclusive em matéria de taxação no sistema institucional brasileiro, é o Executivo, e, portanto, se o Executivo apresentar propostas progressivas, é possível que ele reúna uma coalizão legislativa no parlamento, né? Sobretudo porque ele estará intensamente pressionado dessa direção e, mais recentemente, mudou muito o debate sobre taxação progressiva, a ponto do próprio Paulo Guedes apresentar originalmente uma proposição progressiva. Então, moral da história, tá? O comportamento parlamentar não é favorável, mas isso pode ser alterado pela liderança do Executivo, caso o Executivo resolva adotar uma estratégia nessa direção. Tá? Grande parte desses dados aqui refletem um contexto muito particular em que a economia estava crescendo, a tributação estava aumentando por efeito do crescimento da economia e por efeito do aperfeiçoamento da máquina arrecadatória. Então, não era racional para o Executivo incorrer nos custos políticos de propor uma reforma progressiva. Esse quadro mudou, então não é algo que nós podemos tirar inteiramente do cenário, tá? Mas, de qualquer maneira, não é a preferência dominante dos parlamentares. A preferência dominante dos parlamentares é a concessão de subsídios. Tá? Então, quando o Bolsonaro está submetendo legislação propondo desoneração, corte de impostos, subsídios, ele está operando naquilo que é a preferência dominante do parlamentar. Tá? Então, introduzir novas despesas dedutíveis do imposto de renda, novas isenções do IPI, do imposto de renda, novos regimes especiais, novos benefícios fiscais. Tá? Se a gente pensar aqui em termos de lógica booleana, tá? Em que você pensa em subsídio, desoneração para os taxistas, desoneração para os caminhoneiros, desoneração para A, B ou C, corta o segundo termo da equação e você tem desoneração como estratégia dominante. Tá? Então, isso aqui é um dado. Tá? A preferência dominante dos parlamentares é aprovar a desoneração, né? E isto, na verdade, vem desde a Constituinte. Tá? Então, não é por acaso que nós temos, as estimativas dizem 4% do PIB comprometido com subsídios, isso é resultado dessa preferência dominante no Congresso. É muito fácil aprovar. É muito fácil, é forte, mas a coisa mais fácil em matéria de tributação é aprovar desoneração. Isso reúne uma coalizão majoritária. Bom, assim, quando a esquerda está no governo, é isso que esse dado está dizendo, ela também faz isso. Tá?
e tem vários trabalhos mostrando que os parlamentares oferem muitos créditos políticos aí para a sua base eleitoral, dizer consegui um subsídio para você, consegui uma desoneração para você. Então, e essa preferência nominante, ela, vejam pelos dados, tá? Se eu olho por tipo de benefício, tá? Os valores mudam pouco, seja a esquerda, o centro ou a direita esteja no governo ou não. Tá? Então, para aprovar aumento de taxação, e aumento de taxação progressiva, o Executivo terá que operar contra uma preferência dominante no Parlamento brasileiro. Ponto. Esse é o dado, tá? Com o qual o presidente tem que lidar. Bom, o que pensam os eleitores sobre matéria de taxação? Tá? Isso aqui são... então, o que eu apresentei antes são dados extraídos do site da Câmara dos Deputados, toda a legislação que foi aprovada. Tá? O que eu vou apresentar agora são dados extraídos de surveys realizados pela Oxfam. A Oxfam tem, para aqueles que estão interessados nesses temas, surveys anuais ou a cada 2 anos, que eles deixam abertos ao público, então você pode acessar os dados e é muito interessante de taxar. Então, basicamente, e aqui estamos pegando a média dos anos 2017, 18 e 19. Tá? Se a gente separa por ano, o resultado é o mesmo. Então, quando a gente junta tudo, fica mais sólida a evidência. Tá? Então, o que é a afirmação, né, de que a distribuição de renda é muito injusta ou injusta no Brasil, obtém a concordância da esmagadora maioria do eleitorado. Tá? E a percepção de que o nível de impostos é muito injusto... perdão, aqui eu cometi um erro. Esses dados aqui são dados do LAPOP, que é o Latino Barômetro, que é aplicado em todos os países da América Latina. Isso aqui é para a América Latina como um todo, essa coluna da esquerda, e isso aqui é a amostra do brasileiro. Tá? Então, vejam que os brasileiros... isso aqui a gente separa o Brasil da amostra total. Tá? Então, aqui, os brasileiros percebem que a distribuição de renda é mais injusta no Brasil, os brasileiros têm a percepção, um maior percentual de brasileiros considera que a nossa distribuição de renda é injusta ou muito injusta quando comparado aos demais países da América Latina. Tá? E olha o dado sobre taxação. A esmagadora maioria considera que o nível de impostos no Brasil é alto demais ou alto, tá? Muito maior do que no resto da América Latina. Então, basicamente, o brasileiro se sente sobretaxado. Tá? Então, quando o Paulo Scaff coloca um pato lá na Paulista, ele está indo de encontro a uma percepção que o eleitor tem, tá? De que nós somos todos patos diante do fisco. Muito bem. Bom, esses dados aqui são dados da Oxfam. Tá? Então, e aí os entrevistados eles têm que se manifestar sobre determinadas afirmações. Tá? Então, a primeira afirmação é que é a obrigação dos governos diminuir a diferença entre pessoas ricas e pobres. O amarelo é concorda e o concorda totalmente. Então, a esmagadora maioria dos brasileiros acha que o Estado deve reduzir a desigualdade. Tá? Aí, quando faz a mesma afirmação, mas diz que vai ser taxado com as pessoas, com taxação sobre as pessoas muito ricas. A aprovação não se altera. Quando a afirmação de que quem deve pagar uma taxa maior de impostos do que quem ganha menos, a afirmação não se altera. Tá? O apoio não se altera quando você diz que o Estado deve atuar
e o Estado deve atuar taxando os mais ricos. Tá? Mas, quando os entrevistados são perguntados, o governo deve aumentar impostos para garantir muita saúde, e os custos não são explicitados, o apoio cai radicalmente. Tá? Então, basicamente, tá, o apoio eleitoral ao aumento da taxa. Por que cai radicalmente? Porque, como o eleitor se sente sobretaxado, ele pensa, se aumentar a taxação para financiar a política social, quem vai pagar sou eu. Tá? Então, esse apoio aqui, tá, ele tem o que a gente chama de um viés de omissão de custos, porque quando você explicita os custos, é que você vê a taxação, o apoio ou não. Tá? Então, basicamente, tem apoio do eleitorado para taxação progressiva. Tá? Não vou ter tempo de falar isso aqui, mas o exemplo do Uruguai, da Colômbia, do Chile confirmam essa percepção. Se você, na explicitação da reforma, define de destino e custos, você pode mudar radicalmente o apoio eleitoral à reforma. Tá? Eu vou aqui, bom, então, isso aqui são dados sobre o apoio ao aumento geral. Esta afirmação aqui, a proposição de que deve aumentar impostos em geral para financiar a política social, só que distribuída ao longo do tempo. Tá? Eu já vou pular para aqui, porque meu tempo acho que estourou. Tá? Então, olha o que ocorreu. Normalmente, isso aqui é 17 e 19, tá? O apoio à taxação geral é baixo. Tá? O apoio à taxação geral formulado nos seguintes termos. O governo deve aumentar impostos para financiar a política social, os eleitores são contra, porque eles se sentem ameaçados pela taxação. Mas isso mudou na edição de 2020 e de 2022. Tá? Basicamente, a nossa interpretação é que a Covid criou uma janela de oportunidade para aumento da taxação, mesmo que em geral. Isso é consistente com estudos sobre o impacto de guerras e de epidemias sobre a percepção do eleitor. Tá? Então, vou concluir, para não roubar o tempo dos colegas. Tá? Basicamente, o ponto é que o apoio a uma reforma progressiva depende crucialmente da explicitação de quem vai pagar. Tá? A gente realizou, eu não mostrei aqui, fez experimentos sobre isso, para poder ter uma resposta mais segura. Tá? E a percepção do eleitorado é crucial para alterar as percepções dos parlamentares, que não são naturalmente favoráveis à aprovação de reformas progressivas. Sim. As duas notas técnicas que deram origem a essa apresentação, obrigada, Luciana, estão disponíveis no site do Samambaia. Então, quem tiver interesse na metodologia, no detalhamento e tal, vocês podem acessar lá, tá bom? Obrigada, gente. Agora, Esther. Bom, bom dia a todos, todas. Queria parabenizar também a organização do evento, que acho que o MAD e o LabPub já têm um papel importante na discussão pública no Brasil e que tem ajudado, talvez, a mudar esses números que a Marta trouxe aqui, né? Uma contribuição importante de vários pesquisadores que vão passar aqui nesse seminário em demonstrar os problemas do Brasil. Acho que a gente conseguiu... Uma coisa que, de fato, no Brasil mudou é a visão de que quem paga mais impostos proporcionalmente à renda no Brasil são os mais pobres. Essa visão não era clara há uns 10, 15 anos atrás. As pessoas tinham essa ideia de que era a classe média que pagava impostos pelo efeito imposto de renda, mas não tinham noção de que, se a gente olhar toda a carga tributária, a incidência é maior, realmente, com rendas mais baixas, dado o peso da tributação indireta no Brasil,
né? Então, acho que essa a importância do trabalho acadêmico para poder explicitar problemas reais da economia brasileira, que tem tudo a ver com a economia política da taxação. Então, é importantíssimo esse trabalho que vai ser feito aqui, porque a gente vai realmente tentar desmistificar coisas como essa frase, que é interessante que, enfim, minha apresentação vai dialogar muito com o que foi falado antes. Não sei se todo mundo sabe de quem é essa frase. Enfim, é uma frase comum no Brasil, mas essa frase aqui especificamente foi do Gustavo Franco. Um pouco essa lógica de que existe necessariamente uma limitação, provavelmente, aos gastos sociais pela limitação na capacidade de taxação. E, dentro de todas as discussões possíveis da economia política de taxação, a minha fala vai concentrar muito em tentar se opor a essa visão, né? E eu achei muito boa essa fala da Marta anteriormente, de mostrar que, na população, isso está revertendo. E eu acho que a gente tem uma contribuição importante a ser feita de conseguir tornar essa mudança de percepção em realidade, do ponto de vista político, dado que eu vou tentar mostrar para vocês da necessidade da gente complementar o nosso estado de bem-estar social e que, na minha visão, ele tem que ser feito em paralelo a uma mudança tributária, né? Independente das discussões sobre as múltiplas formas de financiamento do gasto público, né, eu acho que é muito frágil um estado de bem-estar social que não esteja associado a uma taxação e uma taxação progressiva, como foi o histórico do nosso estado de bem-estar social, né? A Constituição brasileira, que trouxe a ideia de um estado de bem-estar social que foi se consolidando ao longo do tempo, com todas as suas fragilidades, ela tinha também como contrapartida a discussão tributária, mas sempre com menos ênfase. E, por toda essa preferência legislativa que a Marta colocou, foi claramente evoluindo pelo lado da despesa e não evoluindo pelo lado da tributação. E isso cria uma fragilidade enorme ao estado de bem-estar social. Não à toa, no Brasil, foi aprovada uma medida constitucional que tinha como objetivo desmontar o estado de bem-estar social brasileiro, dado que, com o teto de gastos, como a gente sabe, o objetivo estava explícito quando foi apresentado, era uma redução de 5 pontos percentuais do PIB, dado se tivesse mantido a trajetória de crescimento do PIB esperada naquele momento, o que necessariamente passaria por um desmonte do estado de bem-estar social, dado a necessidade de cortes que seriam importantes para viabilizar o teto de gastos. A gente está num momento crucial, porque essas duas coisas estão sendo rediscutidas, né? Uma nova regra fiscal, que, na minha visão, tem que ser rediscutida junto com o debate de tributação. E aí está, talvez, o ponto central, na minha visão, sobre a economia política da taxação no Brasil nesse atual momento, né, que é justamente a gente tentar reverter essa ideia. E fico feliz com os dados apresentados anteriormente, que, pelo menos na sociedade, de fato, uma comoção como foi a Covid, e que ela trouxe duas questões importantes, né? Ela, por um lado, explicitou a necessidade de um sistema público de saúde, né, e que esse sistema público de saúde precisa de recursos para se manter, né? Ele não pode ser mantido na atual penúria que ele vem acontecendo, com cortes de gastos, com redução de financiamento, né? Ainda que não, se a gente olha os dados, não parece estar tendo um corte na saúde diretamente, mas ele tem tido perdas em relação ao mínimo constitucional anterior, que tinha sido estabelecido já desde 2000 para uma evolução do gasto com saúde mínimo, que já não era suficiente para poder ter uma qualidade de saúde demandado pela população, mas, pelo menos, era uma trajetória crescente, e que, já nos últimos anos, foi sendo totalmente revertida. Então, aqui, ó, o pato, eu trouxe o pato. Né? E eu acho que essa ideia, que está no slide anterior, ela tem uma visão que é justamente quem paga menos impostos é que tenta trazer a ideia de que no Brasil se paga muito imposto e que a gente não pode ter essa discussão de uma elevação da carga tributária no Brasil. Né? E eu acho que a minha discussão aqui é que a gente tem que discutir as duas coisas, a progressividade e o nível da carga. Dado que o nível da carga vai estar associado ao nível de Estado que a gente vai ter necessariamente. E a gente, em geral, quando a gente observa quem está protestando contra o imposto, em geral, o FESP, aqui são produtores rurais, né, do agronegócio, embaixo, enfim, uma série de... Só que eles tinham conseguido convencer a população de que imposto necessariamente era algo ruim, né? E, infelizmente, acho que tem jornalistas aqui, não sei quem já assistiu, quando você vai apresentar no jornal, a carga, quando tem a compilação da carga tributária no ano, né, e vai ser apresentado na televisão.
sei se vocês já tiveram o prazer de ver essa situação, mas, normalmente, eles apresentam assim, como está em torno de 33%, eles falam, são 3 caixinhas, é o PIB brasileiro, que a carga tributária faz, é isso. Como se o governo botasse embaixo do colchão o dinheiro que ele arrecada. Essa é a visão que as pessoas têm sobre carga tributária, né? Não só essa ideia de que o nome é péssimo, né? Acho que a gente devia tentar mudar, mas, enfim, é uma discussão já antiga de chamar de carga, porque esse nome é péssimo, por uma coisa que não é uma carga, ao contrário, é um pacto social de redistribuição de recursos. Né? Isso é a maneira como a gente deveria chamar isso, o sistema tributário, etc. Mas, de fato, quando aparece na mídia, aparece como se fossem 3 caixinhas que o Estado tira e põe embaixo do colchão, sei lá o que ele faz com aquele dinheiro, queima, enfim, faz qualquer coisa, como se fosse uma espécie de... Né, o imposto é roubo, que essa é uma frase que virou comum, né, e, recentemente, na redução de impostos, enfim, na minha visão, completamente eleitoreiros, por conta de uma política de preços associada a combustíveis, que tinha feito um aumento gigantesco nos impostos, você vai olhar, acho que tem um posto aqui na Marginal que ele fala, como é que é? Eu quero o meu combustível sem imposto. Né, como se isso fosse... E, de fato, você vai ver, assim, muitas vezes, pessoas que são entregadores dizendo isso, porque, claro, para eles aquele ali é o maior custo que eles têm para trabalhar. E, claro, na visão deles, o problema está no imposto e não na discussão mais ampla sobre por que o preço do combustível está naquele nível, etc. E se desonerar combustível é algo razoável num país com tantos problemas como a gente conhece. Né? Então, obviamente, a gente tem um trabalho enorme de mostrar que uma coisa está ligada à outra, né? Que os tributos estão associados também ao gasto e que, é claro que a gente também tem como o lado todo da dívida, né, e o pagamento de juros associado a isso, mas, na minha visão, a dívida ela tem um papel muito mais de suavização do gasto do que de garantia de financiamento permanente do gasto, porque ela vai trazer uma economia política por trás da dívida também. Né? E a gente tem aí um conflito de economias políticas, porque, se, por um lado, o aumento da tributação vai gerar uma reação na sociedade, o aumento da dívida para financiar o Estado de Bem-Estar Social brasileiro vai gerar uma outra pressão muito forte para a contração das despesas, como aconteceu no Brasil. Não à toa foi aprovado, como eu já falei antes, o teto de gastos. Então, se a gente não souber equacionar o lado de cá para garantir o lado de lá de uma maneira que seja compatível com a redução das imensas desigualdades no Brasil, a gente tem muita dificuldade de garantir a consolidação desse estado de bem-estar social no Brasil. Então, acho que esse talvez seja um dos pontos centrais da economia política. Quando a gente olha a evolução da carga no Brasil, ela, em geral, tem uma certa estabilidade, com alguns momentos de elevação. O único momento de uma elevação mais contínua é lá no final, que, como a gente sabe, tem muito mais a ver com o cenário econômico, né, e ganhos de eficiência na arrecadação, mas também ganhos na formalização do mercado de trabalho, que teve uma ampliação grande na arrecadação da RGPS, que vai gerando meio que um aumento contínuo ali, né, que as pessoas chegaram a achar que a carga tributária teria uma elasticidade maior do que 1, que não faz sentido no longo prazo. Pode fazer sentido num período conjuntural específico, mas você não tem uma tendência que a carga tributária vai sempre crescer acima do PIB, né, o que acabou levando equívocos, inclusive, na mudança anterior ao teto de gastos na regra do mínimo constitucional de saúde. Né? Mas a gente percebe que foram alguns momentos de mudanças de nível da carga tributária no Brasil, em geral associados a contextos muito específicos, né, como é o caso do início do governo militar, depois, no governo Fernando Henrique, já tentando equacionar um pouco as novas demandas do Estado de Bem-Estar Social com a arrecadação, a mudança também na forma de repartição dos recursos vindos do nível da própria fruto da Constituição, né, da discussão federativa no Brasil, mas são poucos esses momentos, mas eles, em geral, estão associados também a uma mudança na própria atuação do Estado. No período mais recente, a gente teve esse pico em 2021, né, um pico extremamente conjuntural, que não se explica, mas a gente vinha de uma certa mudança de patamar também, fruto da atividade econômica e algumas desonerações que ocorreram no Brasil. A gente sabe que o sistema tributário brasileiro tem um monte de problemas, né, mas eu queria centrar, né, em dois, né, da discussão mais da justiça tributária
e do nível da carga tributária. Né? Não vou entrar nos outros detalhes, todos eles vão envolver algum tipo de discussão de economia política, né? Mas eu queria concentrar nesses dois que, para mim, são os que, nesse momento, diante, inclusive, dos dados colocados anteriormente, de uma mudança na percepção da sociedade, fruto de muito trabalho das pessoas, né, que trabalham nessa área, é um momento, talvez, chave, porque a gente vai precisar rediscutir todo esse arcabouço fiscal brasileiro, que inclui não só a mudança nas regras fiscais, que claramente requerem uma mudança urgente, né? A gente está fazendo a proposta da PEC que foi enviada, ela não resolve o problema, ela é uma questão muito parcial que vai resolver talvez o problema do próximo ano, mas não resolve o problema de 2024. Então, o ano de 2023 vai ser o ano de se rediscutir isso, e é o ano necessário para a gente poder repensar esse arcabouço, né? Isso aqui, 10. Maravilha. Bom, esse aqui é o trabalho do Fernando Geiger, né, que aqui o MAD USP agora fez uma atualização importantíssima, Matias, Theo, não sei se o Theo está aí, porque eu não conheço o Theo pessoalmente, não sei se ele está aqui, não está. Conheço de nome já, ele é famoso, mas eu não conheço ele pessoalmente. Ah, ele está na França, então tá. Mas, enfim, é o que a gente já conhece sobre o Estado brasileiro, que é o de 2003, mas o de 2008 e 2009 manteve o mesmo padrão, e o mais recente, que finalmente foi atualizado, mas acho que ainda não está público. Está público já? Ah, maravilha, porque o Fernando me mandou o texto, aí ele falou, lê, só que eu não consegui ler nessa confusão desses. Eu não sabia se já tinha sido publicado. Mas a estrutura é exatamente a mesma no Brasil, a gente conhece, enfim, mas só para reforçar aqui, talvez tenha alguns alunos aqui mais recentes que não conhecem, aqui no Brasil a gente tem uma melhora na distribuição associada à despesa pública, né, sejam as transferências de renda, na primeira etapa aqui, da análise de distribuição no Brasil, né, tanto nas transferências e depois, principalmente, na oferta de serviços públicos gratuitos, fruto, inclusive, de uma grande desigualdade no Brasil, que a gente tem o setor privado ofertando para uma parcela pequena da população saúde e educação, e a grande maioria recebendo saúde e educação públicos, o que acaba gerando um efeito redistributivo muito grande, né, do saúde e educação pública. E a tributação contribuindo para uma piora na desigualdade. Então, a gente tem, claro, uma questão de melhora na qualidade da carga tributária, que é central, por vários problemas, mas, entre eles, pelo problema, claro, da tributação acentuar a desigualdade no Brasil, né, e ser o principal canal para a gente mexer no que seja, talvez, do ponto de vista da desigualdade de renda, a principal desigualdade, que é a desigualdade de riqueza. É só por meio de tributação que eu consigo resolver de forma mais clara a desigualdade de riqueza, patrimonial. Que no Brasil, se a gente olha, o percentual da tributação patrimonial é ínfimo. Principalmente, talvez, no que seja o maior patrimônio desigual no Brasil, que é o patrimônio associado à terra. Né? Enfim, a terra do latifúndio, nunca foi feita uma reforma agrária, possivelmente não será feita uma reforma agrária no próximo tempo, mas existiria uma possibilidade, pela taxação, a gente conseguir minimamente reverter esse enorme fator de desigualdade que existe no Brasil. Né? E, por outro lado, a gente fez medidas legislativas, uma medida legislativa que afetou diretamente a despesa. Né? E reequacionar isso é central. Então, por um lado, do ponto de vista da justiça tributária, claramente a gente precisa de uma mudança. Né? Enfim, acho que vocês conhecem isso aqui, mas eu só vou ressaltar essa frase final. Né? O triunfo da injustiça tributária é, sim, uma negação da democracia. Né? Então, e aí existe um problema, acho que quando a Marta fala dos legisladores no Brasil, a gente tem um problema de representação. Né? É uma votação, as pessoas foram eleitas, elas são representantes legais da população, porque elas foram eleitas para isso, mas se a gente olha a cara do Congresso brasileiro do ponto de vista do... Quem são? Né? A gente olha por cor, se a gente olhar por gênero, se a gente olhar por faixa de renda, se a gente olhar por emprego. Né? Um Congresso majoritariamente branco, de homens, empresários e ricos. Infelizmente, por mais que a gente tenha mudado um pouco a cara do Congresso brasileiro e conseguiu eleger pessoas que representam outra parte da população, elas não conseguem formar a maioria. Então, existe um viés também, que é um viés da própria seleção dos representantes da população e que, por um processo legislativo, um processo eleitoral que reforça isso, infelizmente, isso tende a se perpetuar e dificulta que, de fato, o Congresso reflita a demanda da sociedade, mais que isso, que o Congresso reflita a cara da sociedade. Se ele vai refletir a demanda da sociedade, aí entra o jogo político de pressão sobre o Congresso.
né? Eu acho que aí está, talvez, a chave da discussão de economia política da tributação. Porque os parlamentares, claro, podem não representar a sociedade do ponto de vista, né, se a gente olhar, fazer uma percentual da população e olhar o percentual do Congresso, mas eles são, obviamente, sensíveis às demandas da população se elas forem fortes o suficiente para pressionar o Congresso, porque eles são representantes da população e precisam da população para poder... É um diálogo com a população na qual eles têm que se basear. Eu acho que a gente tem que reforçar a ideia de que o imposto é um pacto social. O nome imposto é horroroso, o nome carga tributária é horroroso, tudo isso traz um peso para a tributação que ela não deveria ter. A tributação é um pacto de redistribuição de renda. E é o principal mecanismo de fazer isso para poder permitir, pelo lado do gasto, você reforçar esse processo de redistribuição de renda. Então, eu acho que essa discussão, a gente conseguir reverter na cabeça da população que a tributação não é um roubo, que a tributação não é algo que está tirando renda das pessoas e botando embaixo do colchão, é algo central para que a gente possa fazer uma economia política da taxação no Brasil mais positiva em relação a uma tributação progressiva. Existe uma discussão muito importante do nível da carga tributária, porque, como eu falei, na minha visão, esse é um embate importante do próximo período, dado que a gente vai precisar consolidar, na minha visão, a gente deveria consolidar o estado de bem-estar social no Brasil, que precisa de mais recursos. Existe uma discussão, não, se melhorar a qualidade, se a gente reverter... Eu convido vocês a olharem o orçamento brasileiro e ver a possibilidade, de fato, de você fazer uma mudança concreta de melhoria de qualidade e de garantia de oferta de serviço para a população sem uma elevação do total das despesas. Eu não consigo enxergar isso. Se você olhar tanto no nível federal quanto estadual e municipal, a gente vai ver, estadual e municípios, eu faço esse exercício com os alunos, eles não têm noção. Quando eles olham e percebem que, sei lá, 50% do orçamento do município é saúde e educação, já é saúde e educação, e ele não tem muito para... o resto é meio que o básico que ele precisa fazer, a gente percebe que, sim, vai precisar se discutir o tamanho do Estado brasileiro. Por quê? A gente é, claro, comparado ao resto da América Latina, um país com uma alta carga tributária, com uma alta tributação, parar de chamar de carga tributária. Porém, também é um dos poucos países em desenvolvimento, se não o único, com serviços para a população de um estado de bem-estar social universal, como no caso do sistema de saúde, que é praticamente o único para um país com uma população que a gente tem. Então, é óbvio que a gente tem que ter uma tributação mais alta para permitir fazer isso. E quando a gente compara, muitas vezes, com a qualidade de serviço público em outros países, como é o caso dos países desenvolvidos que têm serviços públicos semelhantes aos nossos, a gente fala, não, mas a nossa carga é alta perto da qualidade dos nossos serviços. E aí entra um outro problema grave, que é, quando eu quero analisar a qualidade, eu tenho que olhar o gasto que eu estou fazendo por per capita. E quando a gente compara o gasto per capita, e não o nível interpercentual do PIB, sim o gasto per capita, ou a tributação per capita, que seja o valor dela comparado em PPPs, etc., fazendo todos os ajustes corretos, a gente percebe que o nosso é muito inferior ao dos países que têm sistemas sociais melhores que os nossos. E, muitas vezes, quando a gente pondera por isso, a nossa qualidade não é tão inferior assim, porque a gente tem que também ponderar pela capacidade que a gente tem de financiar. Só um dado muito rápido, o que hoje no Brasil se gasta com aluno, e o Fundeb, a mudança do Fundeb foi muito positiva para isso, o que se gasta com aluno em escola pública por ano é basicamente igual a mensalidade de uma escola privada. Então, é óbvio que não tem como comparar a qualidade dessas duas coisas. Óbvio, numa escola privada de qualidade. Então, é óbvio que é dificílimo ter o mesmo nível. Então, a gente, por isso, reforçando a necessidade de um aumento de carga. E, de fato, no Brasil, acho que, para terminar, a gente tem, sim, as exonerações são muito fáceis de passar no Congresso e a reoneração é quase impossível. Não é à toa que, mesmo que em algum momento houve um consenso sobre que a desoneração da folha não tinha dado certo, e nem por isso foi reonerada. É impossível, praticamente impossível, você reonerar no Congresso Nacional. E, é claro, exceto se houver uma grande pressão política para isso. Esse é um caso muito específico, não necessariamente é por aí que tem que fazer, mas todas as vezes que você tenta desonerar é fácil, em geral amplia-se a base, etc., mas a reoneração é muito fácil. A discussão do financiamento do Estado de Bem-Estar Social, acho que eu já falei bastante. Eu queria terminar com esses últimos 2 pontos. De fato, no Brasil, eu acho que a gente tem que ter
uma combinação de tributação com a consolidação do estado de bem-estar social, como eu já falei. E, do ponto de vista macroeconômico, isso não é um problema, ao contrário. Existe, mesmo que você consiga crescer para e passo gastos com tributação, isso tem um efeito bastante positivo no PIB, que é ampliado quando a gente pensa que o investimento privado é induzido. E ele vai potencializar ainda mais aquele gasto público, gerando um crescimento razoável. E, para terminar, é impossível não falar dos aspectos políticos pelo emprego, acho que no Brasil existe uma coisa muito interessante, que toda vez que a dívida aumenta, tem uma chiadeira, e, obviamente, o vilão acaba sendo a despesa pública, independente se foi o PIB que caiu, se a despesa foi cortada, e aí gerou um problema no PIB, que a dívida aumentou, se teve, enfim, N fatores que vão levar a dívida pública. Porém, a dívida pública ela é um mecanismo muito poderoso de redistribuição de renda regressivo, extremamente regressivo. E, realmente, quem, em geral, reclama da dívida é quem está recebendo o recurso da própria dívida. E o Kalerk falava uma coisa, ele fala, o ideal realmente seria você fazer um financiamento, talvez, por tributação. Mas isso vai ser basicamente barrado, porque, se você fizer uma tributação correta, você vai taxar quem, em geral, ganha mais. Para essas pessoas, a dívida é muito melhor, porque elas ganham dinheiro financiando o Estado brasileiro. Só que eles usam o aumento da dívida pública como motivos para cortar as despesas. E essa equação é a equação que a gente está vivendo hoje no Brasil. Você teve a redução de impostos, seja por desoneração, seja por uma desaceleração do crescimento, enfim, tem um aumento pontual, tem um aumento da dívida, você culpa a dívida e você fala que o problema da dívida está nas despesas e a solução não é aumentar, não é elevar a tributação, e sim continuar cortando despesas. Acho que, para mim, esse é o centro da economia política da taxação no Brasil, porque é realmente o que a gente faz com o fundo público. Como a gente vai fazer com esse fundo público? Que maneira que a gente vai repensá-lo para garantir, de fato, uma melhora de vida para grande parte da população, ou, de preferência, para o 99% da população nos próximos anos. Isso, obrigada mais uma vez. Obrigado, Esther. Você trouxe um ponto super interessante, super importante aí sobre o quão capaz ou incapaz nossas instituições políticas são, de gerar um congresso que, enfim, represente de fato as demandas da sociedade. Acho que isso conversa muito com o que a Marta trouxe, mas vou deixar isso para a parte das discussões. Vou chamar agora a Vilma Pinto para fazer a apresentação dela, por gentileza, e depois a gente segue com os comentários do Felipe. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui. E gostaria de agradecer o convite, os organizadores. Importante momento para a gente discutir esse tema. Gostei muito da apresentação. Eu acho que vai dialogar bastante com a nossa, com a que eu trouxe aqui também. Então, boa parte do que eu vou falar, acho que já foi dito aqui, já foi explicitado em forma de números, mas a ideia é falar um pouquinho dos consensos que a gente tem. Eu acho que existe hoje, no Brasil, um certo consenso de que o nosso sistema tributário ele é de certa forma, disfuncional, e que precisa ser reformado, precisa de uma reconstrução. Só que a gente tem uma questão aqui, que é qual é a reforma ideal, como que a gente consegue endereçar isso e sair desse campo de discussões e colocar, de fato, em prática uma reforma tributária. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente tem discutido recentemente, em termos de política fiscal. Então, vou falar um pouquinho sobre essa questão da PEC da transição, que não se resume só a isso. A gente aqui está falando não só dessa proposta, mas também de uma necessidade de elevação de gasto público e também de uma revisitação dessa questão das regras fiscais. Tem essa questão do ICMS, como que isso tem, de certo modo, afetado as receitas dos estados e em que medida isso pode, eventualmente, criar um novo ambiente nessa questão de reforma. E, por fim, falar de algumas questões relacionadas a piso salarial. A gente tem um episódio
recente, que é o piso salarial da enfermagem, que foi suspenso, porque não tinha se discutido muito a questão das fontes de financiamentos. Então, a gente tem uma diversidade de propostas que estão em tramitação tentando solucionar isso, mas, quando a gente vai além disso, a gente vê que existe... Eu vi uma matéria no jornal, não contei exatamente, mas acho que são cerca de 174 propostas em tramitação para criar novos pisos. Imagina o custo disso se a gente for olhar só o lado do gasto, não olhar o lado do financiamento também. Então, aqui é só para poder mostrar que é o valor adicionado da economia. Eu botei aqui um ano base, aqui, o ano da emenda constitucional 18, de 65, como era a composição da nossa economia nessa época, como é a composição agora, para a gente ver como que isso mudou ao longo do tempo, em termos de composição da nossa atividade. A gente tem uma economia um pouco mais focada em serviços, menos intensiva em indústria, em comércio, quando a gente compara com a época da emenda constitucional 18, que foi a emenda que, de fato, representa esse marco em termos de início desse nosso sistema tributário. Uma outra questão aqui que a gente tem, sobre quando a gente fala um pouco sobre a necessidade de reformar o sistema, é que essas mudanças na economia elas não se resumem só ao que já aconteceu, mas o que a gente tem observado em termos de inovação, de mudança na nova economia, né? Aqui é um slide que eu gosto de copiar do professor José Roberto Afonso, né? Que ele mostra um pouco dessas questões que estão relacionadas à Revolução 4.0, e como que isso pode gerar um desafio em termos de tributação, principalmente quando a gente usa o nosso sistema tributário como parâmetro para adequar a essa nova realidade econômica. Aqui a Esther colocou um pouquinho também essa questão, que a gente tem... existe essa percepção de que a gente tem uma carga tributária elevada, e quando a gente compara com países da América Latina, de fato, a nossa carga tributária é elevada. Quando a gente compara com países da OCDE, nosso nível de carga é muito similar a esses países, só que, quando a gente vai em termos de composição, a gente tem uma diferença significativa em termos de composição. E isso está relacionado também a essa questão da regressividade tributária, né? Então, em que pese a gente ter a questão do gasto reduzindo um pouco esse resultado, eu achei muito interessante hoje o gráfico da Esther mostrando o índice de Gini, quando a gente incorpora a transferência, leva em consideração a tributação e depois as despesas com saúde e educação, mas aqui a gente mostra o peso da tributação de bens e serviços e também da folha de salários na carga tributária total, né, que representa um peso muito expressivo. Aqui, comparando com países da OCDE, a gente só perde para o Chile, quando a gente pega a carga tributária de bens e serviços, carga tributária sobre o consumo em relação à carga tributária total, é participação. E aqui também, para mostrar essa diferença, né? O nosso tributa pouco renda, que seria um tributo que a gente poderia considerar mais progressivo, e tributa muito bens e serviços e folha de salários. Esse gráfico aqui eu achei interessante. Eu gosto sempre de mostrar ele, que aqui eu pego assim para todos os países que eu tenho dado disponível, não só OCDE, mas eu coloquei aqui no eixo horizontal o coeficiente de Gini e no vertical a carga tributária. E esse coeficiente de Gini já é o coeficiente ajustado. Assim, olhei assim, rapidamente, parece que está o mesmo número que a Esther colocou ali, de 0,54. Para vocês verem como o Brasil é um outlier nessa nossa dinâmica, né? Quanto mais carga tributária você tem, em tese, menos desigual é esse país. Obviamente, a gente tem que fazer vários controles e ponderações em relação a isso, mas a gente vê esse distanciamento do Brasil em relação aos demais países. Uma outra questão muito relevante é a questão da complexidade do nosso sistema tributário, né? Então, acho que isso aí já justifica por si só a necessidade da gente fazer uma reforma. A gente tem múltiplos tributos
tem múltiplos regimes, incentivo fiscal, né, a questão dos gastos tributários é uma questão muito relevante, e essa questão do gasto tributário, a gente tem é fácil conceder, difícil retirar, e tem uma questão ainda mais relevante, que é a dificuldade de avaliar, né? A gente não tem um consenso hoje sobre o nível, de fato, do gasto tributário no Brasil, se a gente comparar todas as esferas de governo. A gente tem os 4% lá, que considera só a União, e também tem várias questões também em relação à estimação desses indicadores, quando a gente vai para o campo de estados, porque a gente não tem uma harmonização, uma metodologia única de apurar essas informações. Redução de base de cálculo, múltiplas legislações, e tudo isso tornando o sistema, de certa forma, muito complexo. Aqui é só para ilustrar um pouco dessa questão, uma pesquisa da CNI que mostra, que faz uma pergunta sobre quantidade, aqui mostra a quantidade de entrevistados que respondeu em relação ao número de tributos, se eles acham muito ruim ou ruim, em relação às respostas totais. Então, em relação ao número de tributos, 89% dos entrevistados consideram que o sistema tributário brasileiro é muito ruim ou ruim. Em termos de simplicidade, 86% considera muito ruim ou ruim. Em termos de estabilidade de regras, 82%. Transparência, 80%. Direitos e garantias do contribuinte, 80%. Segurança jurídica, 79%. Então, quando a gente pensa assim, olha, a gente tem um consenso, a gente, de fato, precisa resolver essa questão em termos de tributação. Só que a gente não consegue criar um consenso em termos de qual é o melhor desenho, né? A gente tem a ideia de fazer uma reforma tributária ampla, mas até quando a gente pensa uma reforma tributária ampla, a gente precisa também ainda pensar em... A gente tem pensado hoje em termos de base de cálculo. Então, primeiro vamos fazer sobre consumo, depois a gente faz sobre renda, depois a gente faz sobre folha. E aí tem essa discussão sobre fazer uma reforma tributária ampla ou não, ou fatiada, e mesmo quando a gente vai para esse campo da reforma fatiada por base de incidência, a gente não tem esse consenso. Então, aqui é só uma listinha não exaustiva de propostas que estão em tramitação, visando alterar somente o sistema tributário sobre bens e serviços. Tem um estudo muito interessante da Letuamin, falando sobre a questão de tributos sobre valor adicionado, né, taxação de valor adicionado, e ela fala, né, que, para que haja sucesso na introdução de um imposto sobre valor agregado, além de ser bem planejado e bem desenhado, ele também precisa ser introduzido em um momento adequado. E aí, quando a gente pensa essa questão do momento adequado, eu acho que é muito interessante o gráfico que a professora Marta trouxe, que é a percepção do eleitorado em relação à questão tributária atualmente, a essa mudança. Um outro ponto importante é essa questão das mudanças que foram realizadas recentemente, em termos de tributação, e também o que a gente tem discutido do ponto de vista de gasto e de regras fiscais. Aqui é uns dados de ICMS, dado do Confaz, mostrando a arrecadação do ICMS dos estados, a preços de setembro de 2022, mês a mês, em termos reais, e aqui cada linha dessa representa um ano diferente, né? Então, a gente pode observar que em 2022, que é a linha azul mais escura, você teve uma redução em julho e agosto, em termos reais. Em relação a 2021, ainda assim o valor está um pouco acima do nível pré-pandemia e até mesmo do nível de 2020. Só que, quando a gente compara isso por setor, a gente consegue ver claramente o efeito da Lei Complementar 194, né? A Lei Complementar que desonerou, que reduziu, na verdade, né? Não desonerou, mas, ao tornar esses bens essenciais, reduziu a carga tributária desses produtos. Quando eu pego assim, ICMS sem energia elétrica
E sem petróleo, combustível e lubrificante, a arrecadação do ICMS fica muito em linha com o ocorrido em 2021. Então, você não tem tanto efeito nessa medida. Só que, quando a gente vai para a parte de energia elétrica, você tem uma queda brutal. E essa queda ela ocorreu não só por conta de por transformar esse bem em bem essencial, mas também porque houve uma mudança na base de cálculo. Então, você tem uma redução aqui de 38,6% em termos reais em relação ao terceiro trimestre, energia elétrica, e petróleo, combustível e lubrificante de 10,5%. Então, essas quedas, hoje a gente está num cenário em que é um cenário atípico, né? A gente está com um choque de commodities, está com tem a questão inflacionária também que influencia esse resultado, mas num cenário em que a gente não tenha esses choques, é algo que a gente precisa pensar, porque se a gente não altera a questão, a estrutura de despesa, a gente está alterando somente a estrutura de receita, a gente precisa ver como que vai ficar essa dinâmica e esse novo desenho tributário em termos de estrutura de financiamento do gasto para os entes subnacionais. Aqui é o mesmo gráfico, só que para petróleo, combustível e lubrificante. Aqui é uma relação entre a evolução do PIB nominal e do ICMS nominal, o percentual acumulado em 12 meses, para vocês verem que andava bem em linha, bem alinhado, só que em 2022, 2021, 2022, você teve um descolamento, e isso está muito associado a esse choque de commodities e inflação, que a gente vai observar mais adiante. Então, assim, esse efeito é um efeito temporário. A gente fez uma mudança na legislação e que hoje não está sendo sentido, né, pelos estados, mas não está afetando a provisão, o financiamento de serviços públicos, mas que a gente precisa ver como que vai ficar endereçada essa questão na ausência desses choques. Aqui é só para ver essa questão da inflação, né, que eu coloquei. Vocês verem que, normalmente, o índice geral de preço ele ia muito alinhado com o IPCA, né, tinha mudanças, mas não tão elevadas. Aqui está em número índice a preço de dezembro de 2009, igual a 100. E aí você tem um descolamento muito expressivo a partir de 2020 desses dois indicadores, né? O IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, e os índices IPA de industrial, o atacadista e o IGP. E isso também pode estar associado a essa questão dessas mudanças de choques temporários. Aqui é uma conta que a gente fez sobre a PEC da transição, só para poder ilustrar um pouco também do como que isso aqui pode criar um ambiente, em termos de reforma tributária, quando a gente fala da necessidade de repensar o financiamento também. Isso aqui foi apresentado essa semana passada pela equipe de transição, uma proposta para excepcionalizar a regra do teto de gastos, algumas despesas, Auxílio Brasil, investimentos, e duas outras em volumes menores, né, que doações para projetos socioambientais e instituições federais com recursos próprios também. E aí, quando a gente calcula isso, essa tabela ficou um pouquinho chata de ver, né? Mas quando a gente calcula o teto de gastos que está no orçamento de 2023 e ajusta para a inflação que realmente deve ocorrer, a gente já tem uma redução nesse teto de gastos. Então, o teto de gastos deve ser menor do que o que está num projeto que foi encaminhado para o Congresso. Então, isso reduz o teto de gastos em 27 bi. Essas exclusões que foram feitas na PEC no teto de gasto via PEC da transição, se for aprovada, somam algo como 130,5 bilhões. Né? Então, quando a gente desconta esses valores, a gente chega num espaço que é aberto no teto de gastos de 103,3 bilhões. Soma-se isso, né, essas exclusões, com os gastos extras que estão sendo considerados na PEC da transição, que é o aumento do gasto social com o Auxílio Brasil,
R$ 200 por família e R$ 150 por criança de até 6 anos, a gente chega no impacto potencial dessa PEC da transição de algo como 173 bilhões. Então, a gente está falando de um aumento de gastos de 173 bilhões, caso o governo use todo o espaço que foi aberto no teto de gastos, e que a gente não está discutindo o financiamento disso, a gente está discutindo aumento de gastos. Para os anos seguintes, aqui é para 2023, para os anos seguintes, a própria PEC da transição fala sobre a necessidade de você pensar em fontes de compensação, caso haja necessidade de continuar ampliando o gasto social. Então, abre essa exceção de não precisar compensar somente em 2023, mas para os anos seguintes há essa necessidade. Então, isso aqui também abre a discussão sobre como que a gente vai fazer para financiar esse nível de despesas que a gente está desenhando. Então, aqui a gente faz uma projeção, né, na IFE a gente fez a projeção das despesas primárias, considerando essa excepcionalização do teto de gastos. Aqui a gente não está considerando que todo o espaço que é aberto no teto de gastos vai ser, de fato, usado como gasto, mas que vai ser usado como uma margem para que o governo consiga operar no teto de gastos durante sua vigência, e isso faz com que a despesa fique estável como proporção do PIB. Mas, se a gente calcula só o teto de gastos, sem essas exceções, a gente vê o distanciamento que vai ocorrendo entre o teto de gastos, das despesas sujeitas ao teto de gastos, e o teto de gastos e as despesas primárias totais, que é aquele 19,7% do PIB. Então, nesses 3 cenários, né, aqui a gente traça cenários distintos para as variáveis econômicas e fiscais, a gente consegue ver um pouco do desafio que a gente chega. Nesse cenário aqui, base, a dívida pública chegaria a algo como 95% do PIB em 2031, que é o nosso horizonte de projeção. Então, assim, nessa trajetória, é uma trajetória sem mudança, sem rediscutir financiamento, né? Então, acho que isso cria um ambiente para a gente pensar quais são as fontes de financiamento dessa nova estrutura de despesa que a gente está desenhando. Aqui é só em termos de resultado primário, e aqui é um pouco só do impacto do piso salarial da enfermagem, que foi estimado pela IFE em 17,4 bilhões, só que, quando a gente vê as propostas de tramitação para tentar criar uma solução para financiar esse piso da enfermagem, que foi suspenso por falta de propostas nessa linha, né, de financiamento, a gente vê já uma variedade de propostas que estão tramitando no Congresso. Bom, é isso. Obrigada. Acho que eu não passei. Agora, queria passar a palavra para o Felipe Salto para fazer os comentários, e depois a gente tem uma rodada de respostas, e aí a gente abre para perguntas. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Rodrigo Orair, que me fez o convite para estar aqui hoje, que, além de tudo, é um grande amigo, né? E trabalhou comigo na Instituição Fiscal Independente. A Vilma, que estou podendo rever hoje, também foi minha colega na IFE, excelente economista. A professora Marta Rett, que foi da minha banca de mestrado. E a Esther Dueck também, prazer estar aqui com vocês, Esther. E o Luiz, que está nos ajudando aqui com a mediação. Bom, primeiro que eu acho que as apresentações foram muito interessantes porque são complementares, né? Na verdade, o tamanho do desafio fiscal que nós vamos ter nos próximos anos é gigantesco. Porque, como mostrou a professora Marta, há uma certa dicotomia, uma certa contradição entre aquilo que nós, especialistas, achamos que deveria ser feito, aumentar a progressividade, e até para aumentar a arrecadação, aumentando a progressividade, e aquilo que os nossos representantes no Congresso estão fazendo, que é aprovar mais e mais desonerações. E acontece aqui em São Paulo também. Agora, na Secretaria da Fazenda, eu tenho visto isso desde abril, que há uma verdadeira coalizão muito forte demandando benefícios tributários. São Paulo, por exemplo, a gente arrecada 201,9 bilhões de reais só com o ICMS e dá, no orçamento do ano que vem, 82 bilhões de benefícios tributários. Os mais variados possíveis, né?
E vira uma discussão de varejo, porque o empresariado faz legitimamente a sua pressão, os governos normalmente não estão preparados, talvez, para segurar essas pressões, e o debate sobre aumentar a progressividade, melhorar a tributação no andar de cima, que é um pouco o que a Esther também trouxe, fica em segundo, terceiro, quarto plano. Uma coisa que me chamou a atenção na apresentação da Esther, e que é um desdobramento interessante do que a Marta trouxe, é que não dá para discutir a reforma tributária sem olhar para a despesa. Nós não podemos cometer o mesmo erro agora, de novo, de começar esse governo achando que nós vamos fazer uma regra fiscal magnífica que vai resolver todos os problemas. O teto de gastos falhou, isso precisa ficar muito claro. Não funcionou. A Vilma mostrou agora que, no cenário otimista da IFE, o gasto vai para 17,2% do PIB, se não me falha a memória aqui, no último gráfico. Quanto o teto de gastos preconizava que deveria ser esse gasto em porcentagem do PIB? 14 alguma coisa. Quer dizer, é um fracasso retumbante. E não é à toa, porque é o que a Esther mostrou. Há uma demanda crescente por gastos sociais, por gastos em saúde, por gastos em educação, e não há disposição nenhuma de mexer em despesas que poderiam ser eventualmente contidas ou reduzidas. E mais, do lado da receita, essas iniquidades, esse gasto tributário gigantesco, que no caso da União representa cerca de 4,5% do PIB, também é muito difícil mudar, porque o Congresso tem uma tendência de apoiar os setores de produção e o Executivo também sofre uma pressão muito grande do empresariado, como acontece aqui em São Paulo também. A mesma coisa, só que numa escala muito maior. Então, qual é a saída? A saída é discutir uma reforma fiscal e orçamentária digna desse nome, com base, e talvez bebendo nas fontes aqui da academia, nos estudos que vêm sendo feitos, em todo esse avanço que a literatura vem produzindo, nas experiências federativas também. A Vilma trouxe um componente na apresentação dela, que a Esther até citou num dos slides, que é a questão federativa. No ano que vem, não é só essa pressão do gasto federal e do gasto tributário também que vai estar presente, mas é também o desarranjo das contas públicas estaduais e municipais promovido por esse governo nefasto que está aí. Porque a destruição ela foi em todas as dimensões. Eu desafio alguém a achar uma área de política pública que não tenha sido dilapidada. E a fiscal federativa igualmente. Porque eles nos obrigaram a reduzir, por exemplo, o imposto de gasolina, de 25% para 18%. É como a Esther falou, como é que as pessoas estão passando fome, você vai lá e manda reduzir imposto de gasolina? Qual é o sentido? E o custo é altíssimo. São Paulo, por exemplo, nós não tínhamos outro caminho, aplicamos a legislação federal. A Lei Complementar 194, a 192, etc., etc. Nós vamos deixar um caixa de 33,7 bilhões. Tem uma dívida líquida sobre a receita que é de 114%, o menor da série histórica. Então, é uma situação que a gente vai conseguir comportar, eu digo a próxima gestão, vai conseguir acomodar esse custo todo das políticas equivocadas que foram feitas nessa matéria federativa. Mas não é a situação de todos os estados. Muitos estados vão ter dificuldades enormes no ano que vem e vão bater a porta do Tesouro, do governo federal, para ter ajudas, para ter novos regimes de recuperação. E daí a gente entra naquele círculo vicioso que já é bastante conhecido. O Mauro Benevides, que está aqui, aproveitar para cumprimentá-lo também, que fez uma gestão fantástica lá no Ceará, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o meu apelo é que, a partir dessas brilhantes apresentações que a gente teve aqui, é que a gente comece a pensar de maneira mais holística esse desafio fiscal federativo que nós temos pela frente. Eu acho que há uma oportunidade única agora, porque nós conseguimos eleger um governo civilizado, democrático. Você vê que do Armínio Fraga ao Boulos, todo mundo quer colaborar com esse governo. Então, certamente algo de positivo deve haver pela frente. E espero que a gente aproveite bem esse caminho. Agora, como fazer isso? Aí vem uma proposta, e há outras, mas eu acho que nós temos que resgatar o espírito da Assembleia Nacional Constituinte. Já estava tudo lá. A Constituinte respondeu aquele período de exceção, no âmbito fiscal,
de uma maneira muito interessante, porque o artigo 52, estou vendo a professora Maria Helena ali, cumprimentá-la também, prazer vê-la aqui. O artigo 52 e o artigo 48 da Constituição, eles já mandavam fixar limite para a dívida. Mas, no caso da União, nós nunca fizemos. Fizemos para os estados e municípios. O presidente Fernando Henrique mandou uma mensagem em 2001. Essa mensagem presidencial se desdobrou numa resolução que fixa limites para a dívida dos estados e dos municípios, e o projeto de resolução, que era para fixar limites para a União, nunca vingou, por várias razões. Uma delas, a pressão do Banco Central, que não queria ver o seu espaço para fazer política monetária limitado. Tem toda uma discussão das operações compromissadas, que o Mauro conhece bem. Mas eu acho que nós podemos escapar disso e fixar um limite para a dívida que seja tendencial. Então, como é que funcionaria? Se a gente fixar de novo o teto de gastos, vai dar errado, porque a gente não consegue antever quais vão ser todas as pressões que vão aparecer para o gasto. O envelhecimento da população vai exigir um aumento da despesa obrigatória. Do total do orçamento, 93,6% é mandatório, só 6,4% é discricionário. Metade desses 6,4%, Luiz, é saúde e educação, que você não pode cortar porque é constitucional. E a outra metade se divide em investimento e custeio. O investimento do governo federal previsto para o ano que vem é de 22,4 bi, menor do que o do Estado de São Paulo, por exemplo. E o governo federal pode fazer dívida. Então, a regra de gasto falhou. O que nós precisamos é ter um limite tendencial para a dívida. Precisa ser realista também esse limite, tem que ser uma coisa que a gente tenha uma referência que acalme os ânimos do mercado, mas que não limite a capacidade de executar políticas públicas e atender a essas demandas que vão surgir. Em complemento a isso, eu acho que nós vamos ter que ter uma reforma tributária digna desse nome e vamos ser claros, que eleve a tributação, a carga tributária. A carga tributária vai ter que aumentar. Essa é uma má notícia que ninguém gosta de falar, mas é a verdade. Não vai ter estabilização da dívida PIB se a gente não aumentar a carga tributária. E já que isso vai acontecer, vamos fazer isso de uma maneira correta, né? De uma maneira progressiva, revisando gastos tributários. E, no caso do ICMS, que eu acho que a gente precisa definitivamente avançar, migrando para o destino, que é um primeiro passo da reforma tributária dos impostos indiretos que a gente precisa tomar. Eu acho muito boa a ideia de criar um IVA nacional ou um IVA dual, mas o primeiro passo, onde já existe consenso sobre isso, é migrar para o destino e compensar os estados mais pobres, que vão perder a capacidade de dar incentivo tributário, com um fundo de desenvolvimento. Eu acho que 200 bilhões de reais de dívida pública é barato, se a gente conseguir resolver isso. Migrar o ICMS por destino, cria um fundo de desenvolvimento regional que substitua esses incentivos malucos que são dados hoje. A guerra fiscal virou uma coisa insana. Agora de manhã eu estava discutindo um benefício tributário para a produção de ovos. E aí entra no detalhe se é o ovo para fertilização, se é o ovo para consumo final. É uma loucura esse microgerenciamento da política tributária da forma como está. Então, é preciso migrar para o destino. E no caso da renda, eu acho que passou da hora da gente instituir a tributação de lucros e dividendos e de avançar numa reforma do imposto de renda também que aumente a arrecadação. O terceiro pilar dessa ideia de reforma fiscal orçamentária é ter uma regra de gasto, mas que tenha flexibilidade. Quer dizer, definitivamente não dá para colocar que o gasto vai crescer indefinidamente pela inflação passada. A gente já viu que isso não funciona. Então, a gente tem que vincular alguma regra que tenha a ver com o produto interno bruto, acima da inflação, ter um comportamento previsível para a despesa, mas manter alguma flexibilidade. A literatura de regras fiscais é abundante sobre isso. Quer dizer, você não pode criar regras draconianas, né? As primeiras regras fiscais, as regras de primeira geração, elas eram muito simples, né? Então, a dívida não pode passar de 60% do PIB. O déficit não pode ser maior que 3% do PIB. Depois vieram as regras de segunda geração, que mostraram, olha, não adianta, ninguém sabe qual é o nível ótimo, o nível adequado de endividamento ou de déficit. O que a gente sabe é que a dívida precisa ser sustentável. Você precisa mostrar que a capacidade de geração de renda e riqueza ao longo do tempo vai ser suficiente para equilibrar o endividamento do Estado.
Então, são esses meus comentários, minhas observações. Um prazer estar aqui nesse painel com vocês três. Agradecer mais uma vez, Rodrigo, pelo convite, cumprimentar a professora Fabiana Rocha também. Sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. O Pedro Forquesato, aqui, professor da FEA e do LabPub, ele comenta aqui: a reforma tributária substitui impostos estaduais e municipais, e pergunta qual que é a economia política e, enfim, a viabilidade disso. Ele endereça para a Vilma, mas, na verdade, eu queria, se possível, ouvir também outros, especialmente o Felipe, que mencionou aqui a questão da Lei Complementar 194, que limitou o ICMS e o impacto disso para os estados. Enfim, acho que isso se conversa com esse ponto que foi colocado. Tem uma pergunta da Lígia Tonello, da FEA e da Unicamp, que ela pergunta sobre a viabilidade de mexer nos regimes especiais, né? Então, pergunta de novo de custos políticos e viabilidades disso, e pede para que todos comentem. Eu tenho aqui um comentário do Gilberto Hereira, que ele fala aqui sobre o alvo da reforma tributária é reduzir os tributos sobre consumo e aumentar sobre patrimônio e renda. E, dado tudo que foi colocado aqui, né, especialmente na exposição da Marta, ele pergunta se vocês não acreditam que não terá apoio, enfim, que uma reforma uma reforma nesse formato estaria fadada ao fracasso. Tá? Aí a gente tem uma pergunta da Bárbara, da EASH, da USP, que pergunta sobre cenário de políticas públicas de transferência de renda nos próximos 4 anos de governo. Acho que isso foi bastante exposto aqui, mas se alguém quiser complementar um pouco. E aí o Daniel Lória, do INSPER, faz uma pergunta mais relacionada, acho que ele endereça aqui para a Esther. Ele fala assim: tem uma percepção da classe média de que os tributos são injustos porque eles não usufruem de saúde, educação pública, e tem que conviver com insegurança pública. Como sensibilizar o coletivo, mostrando os custos isso, e a destinação dos gastos num país em que um grupo que escolhe o imposto de renda e outro grupo usufrui dos serviços públicos acima mencionados. Então, acho que é isso. Eu gostaria de passar brevemente então, a palavra para vocês. Eu acho que algumas questões se remetem à questão da viabilidade política de reformas. E eu também queria aproveitar a questão para esclarecer um ponto da minha exposição, que eu estava preocupada com o tempo e acho que acabei não deixando claro. Basicamente, o eleitor quer desoneração. Tá? E a distribuição de bens, a distribuição das desonerações no Brasil funciona na lógica dos bens de clube. Tá? Então, ela é restrita a determinadas categorias de beneficiários. Tá? Então, como é que isso funciona? Alguém articula a redução do ICMS para taxistas, né? E aí se organiza uma base eleitoral em torno disso, né? Outro organiza uma base eleitoral de redução da desoneração para caminhoneiros, né? O agregado dessa distribuição de bens de clubes, que todas as categorias querem, produz uma estratégia dominante de desoneração. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não vejo uma disposição no eleitorado, mesmo por efeito da Covid, para aumento da carga tributária. Tá? O ponto aqui é que o que os dados estão dizendo, contrariando, inclusive, os casos dos Estados Unidos, é que o eleitor estaria disposto a tolerar um aumento da carga tributária desde que isso estivesse vinculado a bens sociais, a ação do Estado na área social. É isso que mostra o caso do Chile, o caso da Colômbia e o caso do Uruguai. Tá? Então, o problema crucial de uma reforma tributária progressista tem a ver com o problema de explicitação de ganhos e benefícios. Quer dizer, qual será o destino, né, do recurso arrecadado e quem vai pagar pela reforma. Isso é crucial para obter apoio do eleitor. Enfim. Professora, poderia complementar a pergunta do Gilberto, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal.
Ah, você, por favor. E há uma tendência do Congresso de esquerda de não querer muito as questões progressivas. O que a gente vai trabalhar é a indução disso, reduzir carga tributária de consumo e ampliar a tributação do patrimônio e a renda para que a classe mais pobre pague menos imposto. Mas, frente a isso, a senhora vê que a reforma tributária em si, nesse espírito de ânimo do Congresso em relação a negar a progressividade, já foi ultrapassada, já estão há 30 anos tentando fazer uma reforma e a gente não consegue? Assim, mas eu não acho que aqui tem diferenças que são sutis, tá? O que eu disse foi que, dentre as alternativas possíveis de produção de coalizões de suporte no Congresso, a coalizão com mais possibilidade de formação no Congresso é a coalizão em torno de desonerações, tá? Então, eu apoio a sua iniciativa de desoneração dos taxistas e você apoia a minha iniciativa de desoneração do ABOC. Tá? Disso não decorre que seja impossível propor tributação progressiva como você está sugerindo. Tá? Mas isso exigirá, a meu juízo, empenho do Executivo. 2, uma clara comunicação dos benefícios tangíveis da reforma. Aumento de tributação em geral e ausência de destino de gasto são, segundo o que os dados estão dizendo, fatais para obter apoio eleitoral para uma reforma tributária. Eu concordo inteiramente com a posição do deputado Mauro Benevides, né, de que, na verdade, o Congresso acaba aprovando o que ele percebe que o eleitor quer. Mas aquilo que o eleitor quer depende de comunicação de quem está liderando um projeto de reforma. Tá? O que eu entendo é que, o que os dados estão dizendo é que o eleitor até aceita uma expansão da carga, desde que o destino desse caso e a fonte desse recurso seja claramente... na área tributária, um cheque em branco, seja para gastar, seja para tributar, tem alta chance de obter rejeição do eleitorado. Obrigado. Nesse estudo do Oxfam, o dado que chamou muita atenção é que ninguém se considera 0%. Era traço. Todo mundo topava com isso. O resultado para nenhum dos respondentes era zero. E aí, quando você prestou para as percepções de renda média, etc., quem era rico no Brasil? Acho que no Brasil, na vez dos respondentes, você ganhava um negócio que era de 40, 50 mil reais por mês. Como mostrar para as pessoas que ser rico no Brasil não é só ter 40, 50 reais por mês, 50 mil reais por mês? Onde traçar essa linha de riqueza? Qual é o grau de progressividade que está defendendo o tamanho do dinheiro? Então, o estudo experimental que está descrito na nossa nota técnica lá mostra o seguinte, que é muito importante determinar qual o valor da renda. Se é 10 mil, se é 2.500, se é 50 mil, quanto que é. Porque aí o eleitor consegue se localizar em relação a se ele vai ser taxado ou se ele vai ser beneficiado. Tá? Ao contrário do que diz a intuição, você deixar isso genericamente, né, definindo genericamente ricos, pobres e tal, na verdade, mais confunde e permite a especulação do que o esclarecimento. Porque, de fato, o eleitor brasileiro, e não é só o eleitor brasileiro, o eleitor em geral, ele não consegue, ao contrário do que prevê a teoria do eleitor mediano, determinar qual é a sua posição relativa na escala da distribuição da renda. Isso é uma confusão enorme. Então, um caminho importante é determinar qual é o valor, quem vai ser taxado e quanto que será arrecadado e quanto que cada um... De modo que o eleitor consiga calcular, dada a sua renda, qual é a posição em que ele estará numa situação futura. Bom, só começando pelo final, uma coisa importante também dessa discussão de o que é rico e o que é pobre no Brasil, a gente tem muita noção de linha de pobreza, mas realmente não tem a noção de linha de riqueza. E muitas vezes se faz análise no Brasil por quintos de renda, sendo que o quinto mais alto é muito mais desigual, talvez, do que toda a distribuição, e é aí que está a discussão, onde vai ser o corte do rico, está no quinto mais alto.
E, claramente, muitas vezes você fala, não, o problema da Previdência no Brasil é que ela redistribui renda para os mais ricos, no quinto mais rico, que é claramente não são ricos, né, do ponto de vista da sua capacidade de cesta de consumo, que a gente pode parar para pensar. Então, eu acho que, de fato, essa é uma discussão importante para tudo, não só para a tributação, mas até para as políticas públicas de gastos em geral. Eu vou responder algumas coisas e vou propor um novo seminário. Porque eu acho que tem um ponto que o Felipe trouxe, que é a discussão da nova regra. Acho que isso merece um seminário inteiro sobre isso. Obviamente, a gente poderia ficar aqui horas discutindo uma coisa, princípios gerais, a outra coisa é o desenho, realmente, da regra, que eu acho que merece uma discussão importante. Acho que também a própria coisa da PEC, né, tem muitas visões sobre o papel dela. Também não vou entrar nesse detalhe, embora gostaria de discutir isso. Mas eu acho que em relação... Bom, primeira pergunta que foi feita sobre o cenário para as políticas públicas no Brasil. Bom, o cenário depende dessa discussão que a gente está fazendo aqui, né? Porque, hoje em dia, se você não revogar o teto, o cenário é de total terra arrasada mais do que já está, porque o teto, por definição... Eu tinha trazido aqui um slide que eu escrevi esse slide em 2016, quando estava discutindo a PEC. Falei, vai acontecer isso. Sério, acho que tudo que eu falei ali, não era só eu, obviamente, estava falando isso, Rodrigo, a gente fez um trabalho junto, importante, acho que outras pessoas, o próprio Felipe escreveu na época também, a gente tinha uma sequência de coisas que iam acontecer, todas aconteceram. Porque a proposta da PEC era a destruição, literalmente, do Estado brasileiro no nível federal, que é incapacidade de fazer alguma coisa, dado que os estados e municípios, por definição, são muito mais restritos pela lógica financeira, e é uma federação onde a União teria o papel central de coordenar essa federação. E ela estava abrindo mão disso. Vale lembrar que a PEC de 2019, enviada pelo Guedes, do DDD, uma delas era desobrigar, que era se desobrigar em relação aos demais entes da federação, que era um absurdo do ponto de vista de uma república federativa. Então, o cenário sobre as políticas públicas dependem crucialmente do que vai ser refeito a partir do ano que vem. Porque você pode fazer um cenário do jeito que acho que aqui há algum consenso, que a gente precisa reformar tanto a discussão da capacidade de despesa junto com a capacidade de receita na linha do que a Marta está propondo, que você precisa explicitar para a sociedade que são as duas coisas caminhando juntos, né, para a sociedade se enxergar, e isso vai ser um cenário positivo. A minha visão é que esse seria um cenário extremamente positivo, que tende a sair, se for possível fazer isso, ele tende a ser um cenário de ampliação dos gastos sociais, né, de uma reforma tributária progressiva, etc. Mas isso não está dado. Caso isso não aconteça, a minha visão é muito pessimista, porque esse governo fez, o atual governo nefasto, como o Felipe falou, eu concordo com esse adjetivo, ele fez todos os anos exceções à regra, sem exceção, independente do lado positivo que houve no caso da pandemia, que foi uma discussão grande, o deputado participou dessa discussão na época das exceções, lembrando que só foi do tamanho que foi por pressão da sociedade e do próprio Congresso Nacional, não por decisão do Executivo, naquele caso, mas para outras coisas completamente ad hoc e sem nenhuma com uma seletividade enorme, né, você trocava o teto e não houve a reclamação que está acontecendo nesse momento para garantir um mínimo. Sinceramente, a gente pode discutir o valor, mas se você olhar o que está acontecendo no orçamento brasileiro, esse 175 bi é o mínimo para a gente poder minimamente fazer políticas públicas no Brasil. E não é para... E você pode... É um cenário muito inicial para poder se rediscutir uma questão mais estruturante para o Brasil. Por outro lado, se for nos governos de esquerda, a possibilidade de uma sanção por o que foi feito nos governos anteriores é enorme. E aí está um outro ponto da economia política. Há uma tolerância, quando é um governo de direita, de fazer qualquer coisa, e uma baixíssima tolerância quando é um governo de esquerda. Então, o risco de você não reformar o sistema orçamentário fiscal brasileiro nos próximos anos é uma sanção muito grande em cima de um governo que vai tentar fazer alguma coisa e vai ser interpretado como isso não pode, aquilo não pode, isso é pedalada, isso é não sei o quê, etc. Então, eu acho que tem uma discussão muito importante, que é não dá para continuar fazendo gambiarras, como foi feito nesses últimos anos. A gente precisa, sim, ter um cenário claro, que permita todo mundo entender para onde está indo e que seja um pacto minimamente possível dentro da sociedade brasileira. E que, obviamente, reflita a eleição que aconteceu. Houve um governo eleito que deve ter o direito de implementar a sua pauta de forma clara e pactuada com a sociedade, né? E não pode ser impedido de fazer isso, que é o cenário atual do teto de gastos, cujo detalhe, isso eu não sabia, porque eu realmente
enfim, nesse último ano, não consegui acompanhar o debate público, como nos últimos 2 anos, eu não consegui acompanhar. Eu não sabia que foi revogada a possibilidade de revisão do teto em 2026. Isso é um crime do ponto de vista. A PEC já era um absurdo por durar 5 mandatos presidenciais, mas ela, em tese, teria a possibilidade de uma revisão em 2026. Até isso, o governo atual, que fez todas as gambiarras possíveis no teto, retirou. Então, é uma loucura se a gente continuar do jeito que está, porque você não tem nenhuma condição de fazer algo nos próximos anos. E só em relação... E acho que, enfim, acho que para... Tinha umas outras... e aí, só acho que para terminar, como sensibilizar a classe média, que talvez esse seja um ponto central que, para mim, reflete, inclusive, as reações que houve no Brasil num período de ascensão maior, relativamente, das classes mais baixas. E que, obviamente, de alguma forma, a percepção relativa de renda e de riqueza e de posição gera reações. Né? Quando você tem todo mundo relativamente bem, ou alguém não piorando, mas outros melhorando muito, isso vai gerar reações. E quando você entra no cenário de desaceleração econômica, todo mundo começa a perder, essa reação acaba sendo muito mais forte, que é um pouco, na minha visão, o que aconteceu. E aí, sim, qual é a forma de sensibilizar a classe média? É a gente ter serviços públicos suficientemente bons para que a classe média ganhe renda participando dos serviços públicos gratuitos e não tendo que realmente ter uma renda que não é os 40, 50 mil, pagar serviços privados e ter o imposto que é necessário para financiar todo o sistema. Então, a solução é que a gente tenha serviços de qualidade para que a maior parte da população, como é nos países que têm serviços únicos, serviços universais, que a classe média tenha acesso, ela vai ter um ganho de renda absurdo fazendo isso. Então, é a única solução, não é uma solução de curto prazo, mas é uma solução de um cenário de pactuação que precisa ser feito para que todo mundo perceba que isso, na verdade, é uma tendência de ganho para todo mundo, e não de perda. Né? Então, eu acho que essa é a maneira que a gente teria de sensibilizar. Não é fácil, né? Não é uma coisa trivial, mas é o caminho que seria o ideal do ponto de vista de uma sociedade mais justa. Bom. Então, eu vou falar um pouco rápido, por conta do horário, mas o que eu queria comentar, acho que tudo isso que a gente discutiu cria um ambiente para a gente discutir esse tema nessa nova gestão governamental e acreditar que a gente vai sair do campo de discussão e ir para o campo de implementação de fato. Né? A gente está há muito tempo discutindo reforma tributária, e eu acho que tudo isso, todas essas contribuições, acho que reforçam um pouco do como a gente deve direcionar a questão, seja em termos de comunicação, seja em termos de definição, né? Associar não só a questão da reforma tributária, mas também a discussão do financiamento, a questão do gasto, não fazer uma discussão dissociada, e também todas essas pautas que a gente tem colocado aqui, né? Aumento da dívida pública, a gente tem observado também essa questão da necessidade de aumento de gasto, como que a gente financia isso, como que a gente financia o aumento do gasto, como que a gente financia essa dívida crescente, como a gente muda essa trajetória de pagamento de juros. Isso tudo tem que ser discutido em termos de um novo arcabouço de regras fiscais e também, eu acho que essa questão da tributária, eu acho que torna-se também uma pauta essencial nesse contexto. No mais é isso, obrigada de novo, agradeço o convite, agradeço o evento. Bom, dado o adiantado da hora, eu quero só agradecer mais uma vez pelo convite e, para complementar o que disse a Esther, na verdade, o teto de gastos, quem acabou com ele foi o atual governo, porque você teve 4 emendas à Constituição, a 109, a 113, a 114, a 123, mais a 102, que foram dilapidando o teto como foi concebido lá pela emenda 95 em 2016, no governo Temer. Então, no mínimo, hipócrita, né, essa argumentação de que agora o mercado começa a dar chilique, porque o governo novo está prometendo ou está programando aumentar em 175 bi
em relação a 1 trilhão e 800 que estava previsto originalmente no teto, menos aqueles 27 que a Vilma mostrou por causa da diferença de inflação. Mas é esse tipo de cenário que a gente vai enfrentar agora, uma discussão extremamente desonesta em alguns aspectos, né? E a vantagem que eu vejo é que, dessa vez, alguns players, economistas, e formadores de opinião e policymakers que estavam em lados opostos agora estão do mesmo lado. E isso eu acho que é um alento. Tá bom, Luiz? Muito obrigado.